Por onde ele passa, todo mundo olha. Sua presença é notada e sua ausência é sentida. Alguns querem estar com ele, outros desejam ser ele. Muitos dizem que ele nasceu assim, outros contestam que foi treino e prática. Quem é ele? Sim, ele é o carisma. E no vídeo de hoje eu vou explicar de uma maneira que você nunca viu o que de fato é carisma e como desenvolvê-lo. Será que isso é possível? Deixa o like aqui embaixo já, a gente está na meta dos 1000 likes para liberar vídeo novo e se inscreve no canal para receber conteúdo do mais alto nível que está vindo daqui para frente. Vem comigo! Hey, what's up players? Gustavo Gambit aqui e hoje nós vamos destrinchar o carisma, algo tão importante para a inteligência social, um elemento que está presente no meu modelo de estudos de inteligência social e de maestria social. Então vamos nessa. Carisma é algo difícil de definir, complexo de se medir, mas fácil de se sentir. E é bem verdade que é fácil identificar o carisma, perceber quando uma pessoa é carismática. Inclusive, os exemplos de pessoa com carisma muitas vezes são os mesmos. Um ator engraçado, um atleta bem-sucedido, um líder ou chefe de uma empresa. Todos nós conhecemos pessoas carismáticas e sabemos o impacto que elas têm quando chegam no ambiente. É aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta, todo mundo quer estar por perto. Você percebe isso na hora. Agora, entender o que essas pessoas fazem para ser assim e por que elas têm esse resultado, essas são as grandes questões. Quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos o carisma presente em grandes líderes, mentores, representantes religiosos. Na própria Grécia Antiga, por exemplo, carisma era descrito como o dom da graça, como se simpatia fosse concedida por Deus, especialmente para alguns, mas não para outros. Inclusive, sabe aquela piada das 3 graças? Na mitologia grega, ela foi criada, na verdade, ela vem por conta da mitologia grega, onde tinha, na verdade, as 3 deusas, as 3 graças que personificavam um conjunto de características como charme, alegria e beleza. Qual que era o nome delas? Caris. Elas juntas representavam o carisma. E será que isso é verdade? Será que realmente só algumas pessoas nascem com esse dom e outras estão fadadas a viver sem isso? Não. Com certeza não. Carisma é algo que pode sim ser desenvolvido. Mas o que ninguém fala por aí é que o fato de você nascer com ela é sim parcialmente verdadeiro. Todo mundo fala por aí, não, ninguém nasce com carisma, isso é uma coisa totalmente treinada e tal. Olha só, eu fui pesquisar, né? Eu fui estudar o que tinha de conteúdo por aí para entender o que dizem versus as minhas teses, né? O que eu criei. E eu achei muita coisa ligada a livros como O Mito do Carisma, né? Coisas sendo copiadas, muita coisa sendo repetida e tal. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falando é que de fato o carisma é algo que nasce conosco até mesmo pelos elementos que formam o carisma de verdade. Você quer ver só? Pensa aí, quem é a pessoa, né, ou o ser mais carismático que você conhece? Não é uma pessoa específica, não é uma celebridade. Pensa num padrão comportamental, né, humano, pensa na humanidade de uma maneira geral e você vai perceber que o ser que mais possui carisma é o bebê. Sim, você já parou para pensar nisso? Até mesmo se você pensou na criança, a criança é um excelente exemplo, mas o bebê ele ainda vem um pouquinho à frente. Pensa só, o bebê, ele te olha e você olha de volta. Ele sorri e você sorri de volta. Ele faz um gestinho e você tenta fazer um gesto de volta, né? Só o fato dele te dar um pouquinho de atenção, você já se aproxima, você já quer ser o centro da atenção dele. Ou seja, o bebê, ele é capaz de agir e causar reações.
E não é isso que o carisma faz. Ele não é aquilo que, né, a pessoa com carisma ela não gera reações ao redor dela. Perceba que o bebê, ele tá sempre treinando a comunicação. Ele tá sempre tentando falar alguma coisa, tentando aprender alguma coisa, ele tá treinando e ele não tem medo de errar. Elementos fundamentais para desenvolver carisma e qualquer tipo de inteligência social. Aliás, o bebê, ele literalmente caga e anda para os outros. É exatamente isso. O bebê, ele caga e anda na frente de todo mundo. E muitas vezes você tá aí totalmente com medo, né, da opinião alheia, extremamente preocupado com a opinião alheia. E claro, isso tudo é fator que bloqueia o carisma, tá? Vamos lá, a gente vai então destrinchar agora os meus 3 pontos sobre o carisma, né? Muitos falam, né, até mesmo por conta dessas linhas de estudo, falam basicamente de poder, presença e calor humano, simpatia, empatia, coisas mais ou menos nesse sentido, nesse terceiro ponto, né? E tem algo realmente bem interessante nessa visão, mas eu vou trazer aqui a minha tese e vou explicar um pouco desses exemplos que eu dei. A minha tese de carisma, os 3 grandes pontos do carisma para mim são basicamente autenticidade, confiança e energia, o que eu brinco e chamo de ACE, né? O ACE, autenticidade, confiança e energia. Agora para analisar. Autenticidade, não seria isso a capacidade, né? Vamos colocar como uma habilidade, vamos comportamentar esses pontos aqui. Então não seria essa a capacidade de ser transparente, de transmitir exatamente o que se é, de não usar máscaras, de não fingir coisas, né? De não tentar mentir ou passar um pano numa situação, de você realmente transmitir a sua essência. E não é exatamente isso, por exemplo, que o bebê ele faz, né? Quando ele ainda não passou por essa talha social, né? Aquele monte de críticas, aquele monte de coisas, né? Que vão gerando ali, vão fazendo parte da personalidade, vão moldando a identidade, né? O bebê, ele muitas vezes é uma página em branco, né? Então eu trago esse exemplo porque a autenticidade é algo que nasce conosco e que a gente vai possivelmente perdendo e lutando ao longo da vida para manter. E a confiança, de uma certa maneira, também não é algo tão distante assim. Quando você vê uma pessoa confiante, muitas vezes você fala, nossa, essa pessoa tem uma personalidade forte, né? Essa pessoa, o que é a confiança ou até mesmo a autoconfiança, né? Não seria a autoconfiança a confiança nas suas próprias habilidades, né? Nos seus próprios comportamentos. Só que todo comportamento, ele parte, na verdade, de um pensamento. Todo fazer, ele parte de um ser. E o ser, ele é essa essência. Ele é a base da formação de personalidade, de comportamentos, de hábitos, né? De tudo aquilo que a gente faz e que a gente materializa depois no ter, né? O ser gerando o fazer que vai construir, então, o ter. Então, a confiança, na verdade, o ser humano, ele nasce com essa confiança, ele acredita que ele é capaz de fazer coisas, né? Você não conhece um bebê que não acredita que vai aprender um idioma, mas aí depois quando a gente fica adulto, de repente a gente passa uma vida inteira dizendo, meu sonho era aprender a falar inglês, eu queria muito aprender a falar um idioma, mas você aprendeu a falar um idioma com maestria, na verdade, não só você ficou fluente, não só você entende um pouco, na verdade você domina um idioma, né? Então, o que seria a confiança nesse sentido, né? Se não o fio onde conecta você com essa essência, onde você acredita totalmente na sua capacidade, né? De construir basicamente qualquer coisa. E a energia também é algo complexo de falar. Obviamente é uma coisa que nasce conosco, nós somos feitos de energia de uma maneira geral, a gente nem precisa entrar em pontos de física ou de quântico ou algo assim, para entender que na verdade tudo é energia, que nós somos energia, que você precisa de energia para sobreviver, você precisa de ar, você precisa de comida, né? Você precisa de calor, de luz, etc. E obviamente o que a gente está fazendo aqui é uma transmissão disso. A comunicação, por exemplo, ela é um código, ela é uma língua que você transmite, né? De uma pessoa para outra, enfim, de uma pessoa para enfim, o que quer que seja. Então, dentro desse aspecto do carisma, a energia é a base do carisma.
ela é basicamente quando você olha para uma pessoa e você identifica carisma, muitas vezes antes de você identificar autenticidade e confiança, você percebe qual é a energia dessa pessoa. Então a energia, ela é como se fosse também o combustível do carisma, por assim dizer, né? Aquilo que a gente utiliza para transmitir todas as outras coisas. E você percebe que quanto mais a energia fica alta, mais existe carisma. Mesmo que não seja necessariamente uma alegria, né? Quando você pensa em carisma e alegria, de repente você pensa, sei lá, em algo como, por exemplo, Will Smith. Você percebe, você imagina aquele cara que ri alto, que fala alto, que tá sorrindo bastante, né? A gente associa o carisma muito à positividade, né? A alegria, isso é extremamente importante, essa energia positiva. Mas até mesmo a energia negativa, quando ela é energia, quando ela realmente está mais elevada, ela também é capaz de transmitir isso. Então, até mesmo, se você pega, sei lá, um exemplo tipo Conor McGregor, por exemplo, um cara extremamente seguido, atleta mais bem pago do ano passado e tal, até mesmo no momento da raiva, no momento da dor, no momento, né, da negatividade, ele transmite isso com muita energia, ele entrega isso em muito alto nível. Então, na verdade, a energia, ela precisa se sobressair para que haja, por exemplo, a confiança, para que isso seja transmitido. E tudo isso só pode ser acessado através, né, junto com a autenticidade, porque é algo que tem dentro, pensamentos que estão dentro, que geram emoções, né, que geram os sentimentos que são expressados. Então, o pensamento é dentro da nossa mente, a emoção que está aqui dentro, que é expressado depois. Então, por que algumas pessoas expressam muito carisma e outras não conseguem expressar? Porque ela acessa de maneira autêntica aquilo que ela pensa, né? Porque ela tem confiança, né, nos seus comportamentos, nas emoções que ela gera, ela acessa pensamento e emoção, que é a autenticidade, ela tem confiança em todo esse conjunto, o que ela pensa, o que ela sente, ela confia nisso, né? Ela confia na sua própria capacidade de sentir essas coisas e criar as coisas, e ela expressa isso com muita intensidade, ela expressa isso com bastante energia. Então, se você tiver autenticidade, confiança e energia, você também vai ter naturalmente todos esses outros pontos dos modelos de carisma. Você vai ter poder, você vai ter presença, né? Se você transmite com muita energia e de uma maneira confiante, acessando a autenticidade, você está sendo poder, você está demonstrando poder, tem um alto poder aí, tem postura de poder aí, né? Tem presença, aquela coisa que chega e todo mundo nota. Por quê? Porque está transmitindo mais, ou está transmitindo algo que as outras pessoas não estão transmitindo. Por que alguma coisa é notada no meio de um monte de coisa que não está sendo notada? Porque aquela coisa se destaca, porque aquela coisa está, de alguma maneira, se sobressaindo, né? E está justamente ligado nesses 3 pontos, né? Então isso aí vai te permitir a ter todos esses comportamentos, todas essas coisas, né? A transmissão de poder, de valor, o fator, por exemplo, de ouvir pessoas, né? Aquele lance do carisma, onde também você tá dando para outra pessoa o poder, né? Você não tá só transmitindo esse poder, mas você dá também esse poder para outra pessoa, você tem essa generosidade. Então você só é capaz de ouvir uma pessoa quando você está sendo autêntico, senão você vai fingir que você está ouvindo ela e você vai fazer isso por alguns segundos apenas, mas isso não vai se encaixar, você não vai conseguir realmente colher aquelas informações e continuar ouvindo aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa, por exemplo, se sinta ouvida, acolhida, entendida, que também é um ponto muito forte das pessoas que têm carisma, por exemplo. Então, basicamente, você é capaz de transmitir muitas coisas boas sem passar as coisas ruins juntos, não? Até mesmo quando você está num polo negativo, isso é transmitido de uma maneira muito interessante, tá? Então, a construção do carisma, ela é muito mais um processo de desbloqueio, ou seja, limpar o que foi sendo colocado de negativo, né? O que foi sendo, né? Ela é muito mais sobre tirar coisas ruins que estão dentro do que, de fato, colocar coisas novas. Ela é muito mais sobre desbloquear do que aprender algo novo. Então, transmissão de emoção, de energia e depois de comunicação. A emoção, ela tá lá dentro, a energia, ela tá lá dentro e depois essa comunicação. Ou seja, isso vai voltar no ponto do bebê, né? De quem nasceu e ainda não passou, como eu falei, né? Por esses bloqueios, esses traumas. Ele não foi ainda socialmente talhado, né? Então, muitas vezes a gente precisa acessar, de uma certa forma, essas nossas versões, a versão do bebê, a versão da criança, né? Por isso que tem muitos elementos que estão na comunicação deles que é utilizado em pessoas
com carisma e é utilizado, enfim, em veículos de comunicação em massa, até mesmo para reter, por exemplo, a atenção das pessoas. Fechado? Então, acho que é isso, né? Se você gostou do vídeo, se você entendeu melhor sobre carisma e sobre como desenvolvê-lo, você descobriu que sim, é possível desenvolver, é possível treinar então a autenticidade, treinar então a confiança, treinar então o aumento, a elevação de energia. Então deixa um comentário aqui embaixo me dizendo não só o que você achou desse vídeo, mas também de repente falando quem é uma pessoa de carisma que você tem como referência, né, para que a gente possa estudar, para que a gente possa analisar, e até se você quer que eu aprofunde um pouco mais isso, de repente traga algo mais específico para esses 3 pontos, quando na verdade esse vídeo era mais sobre provar então que é possível desenvolver isso, né, e apresentar um modelo diferente para você, o meu modelo, né, sobre carisma, ok? E claro, para fechar, não esquece, deixa o likezão aqui, deixa um sub aqui, se inscreve nesse canal para continuar recebendo conteúdo, inclusive ativa o sino para você saber quando eu tô ao vivo, quando tem vídeo já novo saindo para você não perder, e fica por aqui porque tem muita coisa incrível chegando, ok? Tamo junto, obrigado pela sua presença aqui acima de tudo. Game on, all in, grande abraço, grande beijo, valeu!